ó, tem bastante assunto pra gente falar aqui, mas eu queria só que você colocasse rapidamente, se possível, a comparação das tabelas. Da 12ª com a 18ª rodada. Perfeito. A gente saiu, o último programa, eu tenho tudo aqui, ó, catalogado. Tá tudo no meu HD externo. Olha o meu HD externo, o que é, ó. Cada uma das folhas com todos os assuntos. O último programa foi no dia 26. Foi pós 12ª rodada. Foi o nosso último programa da primeira temporada, que ainda era de segunda e sexta. Então, quando a gente saiu de férias do programa, porque eu não saí de férias de dia nenhum, essa era a classificação. E hoje nós temos a da 18ª rodada. Então, o Botafogo continua líder. E a diferença que era de 7 pontos, ela foi para 13. 13. Aumentou a diferença e já temos metade do campeonato praticamente. Então, para aquela galera que era um momento de indefinição, porque tava naquele sai não sai do Luiz Castro, né? E aí ele vai embora. E aí chega o novo treinador, o Lage, e o Botafogo segue no caminho dele. Agora vamos ver essa história do Tiquinho Soares. Flamengo, agora vice-líder. E aí, André, só lembrar, né? Nesse meio tempo aí, teve um ótimo trabalho do Caçapa. Um ótimo trabalho de transição. Perfeito. O Grêmio, que era segundo colocado, caiu para sexto. É que do segundo pro sexto aqui é 1 ponto de diferença. Mas, de qualquer forma, caiu na tabela o Grêmio. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, né? Marromeno tudo ali. Bragantino. Você vê que nós temos de diferença ali de G6, G7, o Inter, que caiu muito, e o Fortaleza, que caiu muito. Né? G7, G8 ali, que estavam na 12ª rodada. O Atlético Paranaense subiu de 9º para 7º. E o salto do Cuiabá? O salto do Cuiabá é espetacular, cara. O salto do Cuiabá é um negócio de maluco. O Cuiabá vai brigar pela Libertadores, tá? Cuiabá vai brigar pela Libertadores. O Cuiabá tem 4 vitórias seguidas. 6 nos últimos 5 jogos. Olha aí o Cuiabá. O São Paulo tá ali, né? 11º, 9º, tal. Só que é preocupante, o momento do São Paulo era muito melhor lá na 12ª rodada do que agora. Era muito melhor. Era o trabalho do Dorival ali começando a pegar, tal, certo? Atlético Mineiro na mesma posição. Cruzeiro mais ou menos parecido ali. O Santos, que era 13º, entrou na zona de rebaixamento. O Santos entrou na zona de rebaixamento. Daqui a pouco vamos falar com o Paulo Turra, que até ontem era técnico do Santos. Daqui a pouco ele conversa ao vivo conosco. O Bahia estava em 14º. Ele saiu do Z4 agora, nessa vitória sobre o América Mineiro. Ontem. Triunfo, senão a galera briga com a gente. Triunfo, perdão. Eu falei 6 vitórias nos últimos 5 jogos. Evidentemente que isso é impossível. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos. E aqui a ordem dos fatores altera o produto. Então, evidentemente que eu me equivoquei. O Bahia conseguiu um triunfo. Importante falar em triunfo. Quando a gente sai... O Vitória deu uma balançada e tal, mas o Vitória voltou a ser líder na Série B, né? Eu não sei se ele perdeu a liderança aí nos últimos dias. O Vitória joga hoje. Joga hoje, eu sei. Mas então por conta da rodada, o Sport já jogou, porque o Vitória ganhou do Sport, assumiu a liderança de novo e agora o Sport retomou a liderança. O Vitória joga hoje. O Vitória vai jogar hoje contra o Londrina. Lá em Londrina. Corinthians ali, mais ou menos. Engraçado que a gente tem uma sensação, né? Do Corinthians, que o Corinthians deu um salto. Na classificação, não. Na bola, sim, até, né? O Corinthians melhorou. Sob o comando do Luxemburgo. É porque nesse meio tempo teve também Sul-Americana, teve Copa do Brasil, então, assim, isso faz parte do conjunto da obra ali do Corinthians ter melhorado, né? Se não me engano, são 9 jogos sem perder, não é isso? Sim. É que teve a queda na Libertadores, né? Cai pra Sul-Americana, mas... Em termos de classificação, ainda não vimos... O Corinthians teve a grande chance de fazer 3 pontos ontem.
E aí ele estaria em... Bom, ele estaria na mesma posição, né? Mas estaria com 22 pontos, não com 20. Aí a gente tem Santos... O Coritiba sai da lanterna. Ó, o Coritiba fez 10 pontos, tá? Nessa... Não é isso? Coritiba tinha 4 pontos, era a lanterna. Ainda não saiu da zona de rebaixamento. Mas... tá começando a tentar colocar a cabecinha pra fora. Aí. O América Mineiro continua... André, só um ponto aí sobre o Coxa. Se o Coritiba conseguir escapar, sabe quem tem muita responsabilidade? De uma maneira bem diferente? O Zago. O Zago dá uma entrevista absurda, assim, no sentido ruim da palavra, detonando o elenco, e aí o elenco do Coritiba compra aquele barulho e o Coritiba começa uma reação. Se o Coritiba conseguir se salvar, eu acho que aquela entrevista do Zago vai... Assim, acho que os jogadores colocaram aquilo na cabeça e mudaram completamente de postura. Além, é claro, também de contratações e tudo mais, movimentações que o Coritiba fez. Mas, assim, o técnico que estava lá afundado na zona abandonou o barco e os caras estão mandando ver. Ele jogou no ventilador. Ele jogou no ventilador. E, enfim, aí agora é o América que tá numa situação muito ruim, fez só 2 pontos nessa fase aí, nesse momento que a gente tá colocando aqui como comparação. E tem um jogo a menos, né? Vasco e América. Tem Vasco e América. E Corinthians e outro também, né? Corinthians e Grêmio. Isso. Também, porque aquela Copa do Brasil que foi no sábado e tal, entre Corinthians e América, aí o jogo do Brasileirão acabou adiado. Mas aqui é importante destacar... O América Mineiro também perde o seu técnico nesse final de semana. O Wagner Mancini cai. Eu não sei se já anunciaram um novo técnico lá em Cuiabá. Aliás, em Cuiabá. Em Belo Horizonte. Se alguém me... A última vez que eu verifiquei aqui, não tinha sido anunciado ninguém, André. Não tinha sido... Daqui a pouquinho, o outro técnico que perdeu o seu emprego nesse final de semana vai conversar conosco. Paulo Turra vai estar ao vivo aqui com a gente. Você que é torcedor do Santos, conhece algum torcedor do Santos... já manda pro cara, já manda agora. Fala, o André vai entrevistar o Paulo Turra. O André vai entrevistar o Paulo Turra daqui a pouco. O Paulo Turra pediu pra gente fazer depois das 10, porque ele iria, inclusive, ao Santos pra se despedir, então, dos funcionários e tal. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter Paulo Turra ao vivo aqui, pra explicar como é que foi essa saída do Santos. E aí eu queria deixar esse espaço, Túlio, pra você falar um pouquinho, porque o Vasco conquistou 3 pontos do dia que a gente parou até hoje. E os 3 foram conquistados nesse final de semana. O Vasco venceu o Grêmio. O Vasco estava sem pontuar no Brasileirão esse tempo todo. Túlio Ligeiro do céu. Fala comigo. Eu vou até colocar a cara aqui pra falar, André, porque é o seguinte, a situação do Vasco já era preocupante, né, naquela época. O torcedor já estava bem desesperado porque via em campo um verdadeiro nada. E aí agora, você olha para a tabela e fala, o Vasco segue ferrado, muito ferrado. Mas o que o campo mostra de evolução tem um pouquinho de esperança a um torcedor que estava completamente sem esperança. Antes, 99% dos torcedores do Vasco estavam decretando rebaixamento. Essa porcentagem diminuiu consideravelmente depois da chegada do Ramon Dias e de alguns reforços. A situação ainda é muito difícil, André. Muito difícil. Não dá para mentir pro torcedor. As chances são pequenas. Mas se antes eu diria aqui que já era, agora eu digo pro torcedor do Vasco. Pode acreditar, vai. Apoie, acredite. Porque há uma luz no fim do túnel. Vamos falar mais sobre isso na sequência dos dias? Mas depois eu vou fazer o seguinte exercício com você e com a galera que tá aqui na vermelhinha. Já deixa o like. Que tá aqui na roxinha. Tem muita gente fazendo análise lá na Twitch, no YouTube. Agora, chegou no momento do campeonato que você tem que olhar da sua possibilidade de sair da zona incômoda, mas de quem vai descer. Quem que você vai empurrar? Uhum. No começo do campeonato, é muito mais fácil. Você vai pontuando e os outros que se virem. Agora, você tem que ver quem tá ali por perto,
que tá com cara de cair também. Cara de Z4. Porque se você for analisar, o América Mineiro... Não, desculpa. É que agora nós temos pouquíssimos candidatos. A verdade é essa. Eu acho que estão diminuindo os candidatos. Exatamente. Então, por exemplo, o América Mineiro é candidato. O Vasco, desculpa, torcedor vascaíno, é candidato. Candidatíssimo. Pois é. O Coritiba, pela pontuação, é candidato, mas dá sinais de... O Santos é candidato. Daqui a pouco nós vamos falar com o Paulo Turra. O Santos é candidato. Porque se você olhar, quem que você vai puxar? Para você se salvar, imagina você se afogando. Você vai pegar alguém para empurrar para baixo para você sair e respirar. O Bahia está apresentando um futebol muito irregular. É candidato. Meus amigos torcedores do Bahia, desculpa. O Bahia joga um jogo bem, joga 2 jogos ruins. O Paiva, ele tá com sérios problemas para arrumar esse time. Ele ouviu muitas insatisfações da torcida, apesar do triunfo nessa rodada agora. A torcida protestou, mesmo com o triunfo, a torcida não tá satisfeita. O Túlio, todo mundo sabe da história que eu tenho com a Bahia e com... Enfim, eu tenho meus grupos com meus amigos torcedores do Bahia. Vários queriam que o Bahia ontem empatasse só pra cair o técnico. Vários falaram assim, a gente ganha hoje, aí o técnico fica mais 2, 3 rodadas. Então, você tem que colocar o Bahia como candidato. E André, candidato. Um ponto aqui interessante é... Tem uma galera falando aqui na Twitch, na questão da pontuação, a conferir qual vai ser essa pontuação para se salvar, porque ela pode ser bem mais baixa do que em outros anos, né? Vamos ver como é que fica a situação, porque tem um abismo entre os times que estão brigando para não cair e o resto do campeonato que ele é grande. Então, assim, a pontuação para se salvar pode ser bem mais baixa do que em outros anos. Já vem caindo, né? Se a gente chutar aqui 40 pontos... Acho justo. Vamos chutar 40. Vocês acham que o América faz 30 pontos? 10 vitórias? Difícil. O Vasco tem que fazer 28 pontos, cara. As mesmas 10 vitórias, porque... né? Ou 9 vitórias e um empate. Cara, vai ser interessante esse segundo turno e para muita gente vai ser desesperador. A gente vai fazer mais análises. Tem gente perguntando, e o Corinthians é candidato a cair ou não ainda? Eu acho que hoje, matematicamente, ainda é. Eu acho que o Corinthians é a nota de corte ali, para analisar essa tabela. O Corinthians tem mais 2 competições. Quanto mais ele for indo nas outras 2, menos atenção no brasileiro. Acho que o Corinthians tem mais possibilidades de escapar hoje. Mas ainda tem que ficar bem esperto. Então, acho interessante a gente fazer isso, inclusive, Túlio, de vez em quando. Daqui a umas 4 rodadas, 5 rodadas, a gente pega esse recorte aqui da 18ª, e aí daqui a algumas semanas, a gente vai fazer essa comparação, porque... Acho que o próximo exercício desse, a gente pode pegar o final do primeiro turno, né? A gente não pega exatamente esse, a gente pega o final do primeiro turno, e aí pega ali depois de 4, 5 rodadas de retorno, e a gente faz novamente esse mesmo panorama, André. Eu acho que é um exercício interessante. E eu tô mais ou menos contigo. Eu acho que o Corinthians não é candidato, assim... Eu não apostaria. Eu acho que a briga é do Goiás para baixo. Eu acho que do Goiás para baixo que a coisa vai ficar realmente feia ali. É claro que a gente sabe, né? É perfeitamente possível que outros times que estão ali um pouquinho mais acima caiam de produção ou continuem caindo de produção, né? Assim como o Vasco, América Mineiro, Coritiba, Santos fizeram um primeiro turno desastroso, pode ser que alguém que não fez um primeiro turno desastroso faça um segundo. A gente já viu aí, né? Assim como tem um time que às vezes arranca e escapa, tem um time às vezes que vai em queda livre e entra ali nas últimas rodadas. Então, assim, é claro que isso aqui é projeção. Eu acho que é do Goiás para baixo. Mas não dá para descartar uma coisa fora da curva ali de alguns times que estão acima, não. Não dá. A gente viu aí a arrancada do Cuiabá. Eu acho que o Fortaleza tem que abrir o olho.
E da mesma forma que nós estamos analisando aqui a parte de baixo, eu acho que vale a gente olhar em cima, porque tem gente que fala, cara, mas é muito difícil o Botafogo manter o mesmo aproveitamento. Eu também acho. É difícil. A gente viu um campeonato recente, que foi do Corinthians, que o Corinthians fez uma pontuação histórica no primeiro turno e quase perdeu o campeonato. É aquele campeonato famoso que craque Neto entra no ar e fala, não vai dar! Não vai dar! Pão! E aí ficam me sacaneando. Esse cabelo de boneca aqui fica me sacaneando. Não vai dar! Porque o Palmeiras estava encostando e o Corinthians foi campeão. Porque, cara, além de Flamengo, Fluminense, Palmeiras, o Bragantino, o Grêmio, qualquer um desses times terem que fazer uma campanha espetacular no segundo turno, o Botafogo tem que ser trágico. São 13 pontos. São pelo menos 5 rodadas em que tudo tem que dar certo para um time e tudo tem que dar errado para o Botafogo. É uma vantagem considerável. André, é aquilo que o Formiga falou sempre que compararam com o Arsenal, né? Tinha muita gente comparando o Botafogo com o Arsenal. Acho que agora diminuiu isso. Mas o Formiga falava, eu não acho que sejam parecidos, mas você tem que pensar também no seguinte, a gente não tem o City. Esse time aí pra fazer essa campanha fora da curva no segundo turno e tirar essa vantagem maravilhosa, ele meio que não existe. É claro que pode alguém mudar aí da água pro vinho e embalar. Mas olha, eu acho muito, 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 muito difícil. Esse título não vai escapar do Botafogo, não. Aqui na live do André Henrique, no de placa, aliás, daqui a pouquinho, 10h30, tem de placa. No de placa, talvez vocês vejam esse debate. Já pode considerar campeão? Aqui vai demorar um tempo para eu falar isso. Vai demorar. Mas que tá encaminhado, tá encaminhado. Só algo muito anormal, eu acho, para tirar o título do Botafogo. O caminho que eu tô vendo é um caminho pro Botafogo ser campeão brasileiro. Agora, tem muito campeonato pela frente, tem metade do campeonato pela frente. Então, vamos aguardar. De qualquer forma, a gente vai fazer um retrato desse campeonato brasileiro também de novo em breve para comparar rodadas com rodadas.